ou se você é um grande hater da Lava Jato, não tem juízo de valor aqui. Mas é quem coloca o Supremo num corner como a gente... A ponto de ter virado série. E a série é ronha ainda por cima, né? Fica aquela coisa, nossa, meu Deus, já estão chegando. Ih, caiu com fulano de tal. Sabe? É uma coisa meio... Não, é tosca. É tosca. Mas tudo bem. Mas tudo bem, assim, quem passa. Ali a gente passou a ter... O que a gente está vendo agora e muita gente fala isso para poder politizar o trabalho que está sendo feito pela PF. Não é essa a minha intenção, porque eu quero resguardar todas as devidas proporções. Mas se você lembrar, vai ter delação de fulano, citou ministro tal, reforma na cozinha. Uhum. A empreiteira, o dono da empreiteira tal disse que fez uma reforma na pia da cozinha do ministro, babá. Isso não podia estar tramitando na primeira instância, isso é regra do jogo, não importa se você gosta ou se você não gosta, a regra do jogo é essa, e foi sendo, né? O ministro Gilmar Mendes, que virou, né, primeiro ele foi as pessoas não lembram, o Brasil, isso é outra coisa que me deixa... Eu quero vir fazer terapia hoje aqui. Cara, quem que foi que impediu o Lula de ser ministro da Dilma quando a Dilma tava já com o pé no precipício do impeachment? Não foi o Gilmar? Foi o Gilmar. Que era... E em seguida ficou conhecido como o cara que solta todo mundo. Não, e não é só isso, né? Veja, ele vai de algoz do PT, que tipo assim, não era nunca foi próximo. E quando a gente fala assim, nunca foi próximo, não conhece, não recebe, conhece e recebe. Pensa totalmente diferente. Em algumas coisas, em outras não. Sabia que o pai do mutirão carcerário, que é para tirar quem já cumpriu a pena, já pode progredir de regime, mas está largado lá porque a Defensoria Pública não dá conta da quantidade de preso que tem, quem criou o mutirão carcerário foi o Gilmar Mendes. As pessoas, elas não são um monolito, né? Assim, uma coisa que só tem um lado. Mas, dito isso, foi na Lava Jato, cara, que ele passa de fiel apoiador a virar um crítico contumaz. E não é quando a coisa chega... porque bateu nele. Não, é porque chega uma hora que esses caras pensam mesmo. O Gilmar Mendes provavelmente hoje... Você tem 2 grandes constitucionalistas também hoje no Supremo. 3. Porra, vai me dar problema isso aqui. Um Casfonte. Você tem 10 grandes. Tá bom, 10. tá bom. Mas tu vai citar só um. Vai. Não, mas o Gilmar é um cara que é conhecido na academia na Alemanha mesmo. Ele não vai para Portugal só fazer o Gilmar Palusa porque pode, porque gosta de gastar dinheiro e sentar na mesa com os vorcados da vida, que não é o caso também, né? Eu tô aqui citando porque o ministro não tem passagem nesse sentido, mas... Porque ele tem contatos com o Supremo Tribunal Português. E não é um contato... E aí, vamos tomar um chopinho? Não, os caras trocam teses, né? O Fachin vai fazer retiro, eu acho que é em Frankfurt. Retiro de judiciário mesmo. Tanto que o código de ética que ele queria trazer para cá é o alemão, imagina, dá certinho. Mas... Enfim, então, você tenta consertar uns problemas. Dani, diante dessa situação, dessa imagem, de toda essa discussão, independentemente das pessoas em geral terem mais ou menos informação, de agredirem com mais razão ou com menos razão, mas ter essa indignação pela situação em que a principal corte se encontra nesse momento, essa discussão, isso aí tem um peso político. Né? Imenso. Até que ponto isso pode contaminar a opinião pública no sentido de falar, pô, ninguém presta, porque olha o Supremo, como é que está o Supremo? Se o Supremo está assim, os políticos, a gente já não gostava dos políticos, agora até o Supremo está com todos esses problemas. Que tipo de consequência você acha que esta situação pode ter quando nós estamos há 6 meses? Começando pelo básico, né, de governo e oposição, por óbvio, quando você tem a palavra escândalo, ela pega muito pior em quem está no governo, porque
Primeiro que as pessoas têm muita dificuldade de separar os poderes, né? Entender que o presidente Lula, ele aparece na foto com os ministros, mas ele não faz a mesma coisa que esses caras e nem pode ficar sabendo do trabalho desses caras o tempo inteiro. Que quem faz as leis é o Congresso. Então, se você acha que tá frouxo demais, que tem muita licença, libertinagem para parente de integrante de Tribunal Superior atuar, cobra... Perfeito. Bate no Centrão ali, bate lá no Congresso Nacional, enche os e-mails do seu deputado. Aliás, lembrem quem você votou para deputado, porque senão como é que você cobra, Brasil? Difícil, Mas né? deixa eu dar um spoiler, não vai dar em nada, porque os caras têm tudo rabo preso, então não vai dar em nada, mas tenta. Mentira, porque você é uma pessoa de pouca fé. Me preocupa muito, eu já vi acontecer, é muito ruim quando você abre espaço para uma abordagem que é antissistema, porque... Por pior que seja o nosso arcabouço, ó, que bonita. Por pior que seja o nosso arcabouço institucional, é ele quem vem segurando. A gente está falando disso lá embaixo, né? Segurando o Brasil até aqui, trancos e barrancos, soluços em soluços, voo de galinha que seja, ele vem segurando o Brasil até aqui. Quando a gente flerta com a ideia... não democrática? Não é só não democrática. É de que você precisa tacar fogo em tudo para recomeçar do zero. Para um país isso tem um custo muito alto, assim. E eu nem vou falar sobre a gestão anterior. Eu acho que, né, teve os seus problemas já julgados e feitos já arrazoados pela justiça, mas acho que a gente precisa olhar um pouco para o que está acontecendo fora. Para entender, poderia aqui, né, seria muito cool, talvez, falar de uma figura que está dando muito pano para manga no mundo inteiro, que é o Trump, mas ali, a democracia americana, eles estão dizendo que ela não é funcional mais. Eu acho que ainda é uma democracia funcional. O Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos deu a Trump uma derrota que ele respeitou? Não, mas ele sofreu, né? Num lugar onde ele tem maioria. Eu vou pedir para a gente voltar nossos olhos para as autocracias, assim, né? O que acontece num país onde o judiciário é pressionado, um líder populista cresce e, a partir dali, o que se faz? Olhe para a Rússia. Aí vai ter uma parcela barulhenta que vai dizer, mas o Putin isso, porque aquilo outro. Eu estou ignorando a ideologia, meu amigo. Você pode achar o que você quiser dele, mas o Estado serve ao interesse dele. Claramente. Não ele serve ao interesse do Estado. Isso, para mim, é o que... Então, assim, eu vejo essas experiências e era um pouco... Ele também tem uma trajetória incrível. Era um cara que estava no exército, era, né, da elite da espionagem russa. Tem toda uma folha de serviços prestados ali ao país. E uma vez chegou e ele não sai mais. Se você vai olhar para em outros países, é farto são fartos os exemplos e é interessantíssimo. Esse livro ficou batido já, mas onde eu vou, eu coloco, lembro como as democracias morrem. Porque o Stephen Levitsky, o parceiro dele... Você já leu, Igor? É muito legal. Porque você vai ver que é uma bíblia, gente. É uma cartilha. Em que sentido? É o mesmo roteirinho. Você só troca o déspota de posição ideológica. Porque quando eles querem... A gente não aprende. Por quê? Porque vem uma coisa... É muito mais fácil você mobilizar pela raiva do que pelo amor, do que pelo apoio. Aquela pessoa que gosta muito de você não passa, a não ser que seja seu marido, seu namorado, seja muito devotado ou tenha feito uma grande merda, não passa o dia inteiro falando, nossa, eu te adoro, nossa, eu te adoro, nossa, eu te adoro. Mas aquela pessoa que... Vamos lá ver, mamãe, saia do chat. Porque ela fica vendo, ela fica desesperada. Não fique no chat. Mas o hater, cara... O hater tem um prazer inenarrável em se mostrar presente, etc e tal. Por que a gente não aprende por isso? Os processos históricos, eles são sempre assim.
Sempre. Aí, posso voltar na década de 30 para falar de Mussolini, posso falar aí você de novo cai numa armadilha ideológica. Olha aí, eu estou falando para vocês que um era de esquerda. Se você for olhar pro que aconteceu com a Venezuela, Mas, Dani, eu acho que você perde Chaves tempo é a mesma até quando coisa. tu fala não, esse aí era de direita. Os caras, eles acreditam do que eles querem. Eles nem sabem direito o que é direita e esquerda. Nada. Esse cara que você tá falando, assim, não necessariamente todo mundo, mas o cara que não consegue compreender isso, ele não tem, ele nem sei. consegue, ele nem sabe o que é direita e Mas ao esquerda. contrário de você, eu tenho mais fé. Eu acho que vai ter uma implicação clara, rapidamente. Filosofei. Vai na eleição, vai ter puxa o Supremo para eleição, né? Já foi, vai ser. Porque é importante quem está em casa ter em mente que uma das plataformas, o plano A do PL, não era fazer o presidente da República, do PL, do PP, né? Era fazer a maioria do Senado. Esse ano você vai votar 2 vezes para senador, porque você precisa de ter maioria do Senado para empichar integrantes do Supremo. E aí você tem aquela, né? Talvez a boa ideia na hora errada, porque o impeachment não será, se for pautado hoje, não será por conta do contrato, que, de novo, é por conta, o Supremo apanha, e isso eu digo com convicção de verdade, assim, sou ciente de todos os erros, mas eles apanham muito mais pelo que acertam do que pelo que erram. Esse cerco permanente não nasceu agora ele encontrou uma oportunidade. Sabe um vírus, né, quando ele encontra o organismo debilitado, né? O sistema imunológico meio baleado, é isso. O sistema imunológico do Xandão deu uma falhada braba, entendeu? Eu entendo. Então, E aí as você tá condições falando de temperatura e pressão para você ter uma sepse, o Brasil precisa ter... Então, e aí você está falando do Supremo. Eu te perguntei sobre o efeito Supremo sobre a eleição. E o efeito Master sobre a eleição? Então, eu acho que tem um efeito Estão macro. juntos? Médio, porque o tempo da justiça não é o tempo Político. nem da política, nem do jornalismo, infelizmente, né? Tururu. Porque o tema corrupção, ele estava embaixo nas prioridades do eleitor, estava muito preocupado, vamos lembrar nós aqui, com segurança, Sim. acima de tudo, era a coisa que mais despontava. Aí você tem a tríplice aliança, né? Segurança, saúde e educação. Economia também o Haddad tinha resolvido, porque a inflação de fato, né, refreou, etc e tal, o emprego tá... Os índices todos macroeconômicos são bons, e corrupção estava lá para baixo. Basicamente as pessoas estavam preocupadas, eu quero poder ir visitar o meu amigo e voltar com o meu celular e com o meu tênis, que virou um negócio, assim, né? Não sei na sua cidade como Sim, tá, sim. aqui em São Paulo, cara. Tá puxado. Teve aquela ação lá no Rio que também pôs esse assunto de volta. Segurança, exatamente. Também como, né? Como é que você combate a sensação de insegurança? É deixando 120 corpos no chão ou é fazendo uma operação como uma carbono oculto? Agora, olha o que virou. Se a gente estivesse debatendo esse assunto Master a sério, a gente já tá falando onde eu vou chegar aqui, mas eu vou responder a sua pergunta primeiro. Corrupção voltou para discussão. É um tema que cola muito no PT, porque deu-se o azar, né, de estar aí o Lula na presidência a hora que esse negócio é descoberto, e aí também precisa ter a César o que é de César, né? Eu estava com uma fonte ontem da campanha do Bolsonaro, do Flávio, né, falando que não adianta que tem um esforço, né, para fazer o Bolsomaster acontecer nas redes. Ele falou, cara, não adianta, a gente não cola esse negócio de corrupção, porque os caras passaram 4 anos sem ouvir escândalo, sim, e tiveram o xerife da nação, que era o Sérgio Moro, pedindo demissão em rede nacional, dizendo que nunca havia visto tamanha tentativa ou tamanha empreitada de se interferir na Polícia Federal, a ponto dele sair do Ministério da Justiça. O cara larga a carreira de juiz para fazer aquele trilho ali
acho que, sei lá, 6 meses, 4 meses, nem me lembro, foi rápido. Ele chama uma coletiva, não é que alguém disse, assim, ele chamou e falou, nem nos governos Lula e Dilma nunca houve, ele falou, resgate aí, e aí todo um trabalho para transformar o Moro num grande traidor e tal. Então, não ouvir falar não significa que ela não aconteceu, até porque, como eu mostrei aqui lá atrás, você atravessou esse período inteiro fazendo um acordo com quem hoje deixou uma galera lesada aí, 40 bi de rombo pra geral pagar. Dolorido, inclusive. Né? Bom, vamos... que falta falar ainda de Banco Mágico? Porque a gente tá aqui há mó tempão e aí a gente ainda tecnicamente teria que ela falar. Disse que ela é uma jornalista, é uma mulher de fé. Você não tem fé, né? Olha, eu tenho um pouquinho de fé. Eu acho que, na verdade, a gente for pensar no... Mas não vou entrar nessa, não. Não. Quer matar em 10 minutos? O quê? Você quer falar das mensagens. As mensagens são, você me perguntou. Daniela, mas por que manda a mensagem assim? Hoje eu me comunico com várias das fontes dessa forma. Inclusive recebo de várias das fontes dicas... não bloco de notas, porque agora já tá claro para todo mundo que não funciona tão bem. Por que o ministro teria recebido mensagem de um banqueiro dessa forma? Então, aí... O cara é ministro desse tempo. Aí é que é o negócio, né? Que não é que ele disse que o número não era dele. Ele disse que ele não recebeu essas mensagens. É porque o número depois... Checou-se que era. É fácil checar o número. O número era dele. E aí o que acontece, né? Para quem tá em casa entender. A Malu Gaspar, ela tem as fontes dela. E ela já disse, publicado, então eu não tô aqui. A Malu é autora da reportagem, autora de livros, de investigação, etc e tal. Ela já explicou. A minha fonte não é a CPMI. Porque no meio de toda essa zorra, recentemente, os 5 advogados, e aí também peço para você que está em casa raciocinar, porque o cara que comprou, que tem 5 bancas, essas 5 bancas não deixam um pedido de quebra de sigilo telemático e telefônico passar sem questionar na justiça, na CPI, né? Que alguém dormiu justo na CPI do INSS, falaram, vamos quebrar o sigilo do Vorcar. Aí falaram, sim. Aí o advogado não, tá? Porque chegando lá e acontecendo o que aconteceu, você cava uma série de possibilidades de questionar depois o procedimento adotado pela justiça. Então, assim, a sua piada hoje com a mensagenzinha do casal pode ser a vitória dele amanhã. Perfeito. No judiciário. Cuidado. Perfeito. Então, tudo bem. Então, a CPMI recebeu todo o conteúdo. O arquivo da CPMI, de fato... por quê? Porque eu recebi. Eu tenho. Você ainda não se inscreveu, deu o like e ativou o sininho? Você tá louco?